Olá, seja bem-vindo a mais um Drops CCA e nós estamos abordando o tema geral sobre o temor do Senhor. E hoje vamos falar sobre exigências para entrar na presença de Deus. O tabernáculo de Moisés era montado no centro e em torno dele as 12 tribos de Israel tinham tendas erguidas aí no seu entorno. Isso era um padrão colocado por Deus para ser obedecido por todo o povo de Israel. Ninguém podia discordar e impor o seu próprio padrão, porque Deus é inquestionável. Quando tudo é feito de acordo com as instruções divinas, Deus se agrada e manifesta a sua glória. Quando a glória de Deus está presente, vem sobre o povo, bênçãos são derramadas sobre todos que ali estiverem. Quando o tabernáculo de Moisés ficou pronto, este ficou cheio da glória de Deus e nem mesmo Moisés, o amigo de Deus, podia entrar ali. A presença de Deus e de sua glória no meio do povo de Israel trouxe uma tremenda bênção em forma de provisão sobrenatural, direção, cura e proteção. A palavra vinha de Deus de forma clara e abundante. A nuvem da glória de Deus provia sombra aos filhos de Israel contra o calor do deserto durante o dia, assim como fornecia luz e calor durante a noite. Havia provisão completa, nenhuma necessidade. Em Êxodo 28:1, lemos: Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses homens foram separados e treinados para servirem ao Senhor e para se colocarem na brecha pelo povo. Esse treinamento fazia parte de uma ordem divina. Depois do treinamento, então veio a consagração deles. Mas vejam, o que esses sacerdotes fizeram depois que a glória de Deus foi revelada no tabernáculo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro dele e sobre o fogo colocaram o incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não havia ordenado. Isso está lá em Levítico 10, verso 1. Fogo estranho ou profano, em outras versões, significa demonstração de desrespeito ou desprezo pelas coisas sagradas, né? Algo irreverente. É o mesmo que tratar as coisas sagradas ou santas como se fosse coisa comum. Tudo dentro do tabernáculo era consagrado, era separado ao Senhor, inclusive os incensários que eles usaram. Eles foram descuidados com o que Deus chamava de santo e demonstraram irreverência, desrespeito, desprezo. Deus não aceitou a oferta deles e veja o resultado disso.
Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Levítico 10, verso 2. Nadab e Abiú foram julgados por sua irreverência e foram fulminados porque fizeram isso depois da revelação da glória do Senhor. Eles pecaram ao se aproximarem de um Deus santo como se ele fosse uma pessoa comum. Agora veja qual foi a atitude imediata de Moisés. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Deus mostrou claramente que a irreverência deles não podia sobreviver na presença de um Deus santo. De Deus não se zomba. E o que vemos hoje? Deus não mudou, ele continua o mesmo Deus santo. Então, nós também não devemos esperar ser admitidos em sua presença com uma atitude de desrespeito. Nadab e Abiú eram sobrinhos de Moisés, que não intercedeu a favor deles, porque sabia que eles estavam errados e que Deus era justo em seu julgamento. Moisés orientou Arão e a sua família a nem sequer prantear os mortos, para que não viessem a morrer também. Seus corpos foram levados para fora do arraial e enterrados. Aqui vemos mais uma vez o padrão: ordem divina, glória de Deus revelada e depois julgamento pela irreverência. Vamos falar sobre um novo santuário. 500 anos depois, Salomão construiu o templo para que Deus pudesse habitar nele. Foi um grande empreendimento. Os materiais para sua construção começaram a ser juntados desde o reinado de Davi, pai de Salomão. Quando a obra terminou, Salomão reuniu Israel em Jerusalém, onde ficava o templo. Salomão cuidou para que não houvesse nenhuma irreverência na presença do Senhor. Eles guardaram em sua memória o fato ocorrido com Nadab e Abiú. Salomão seguiu cuidadosamente a ordem divina e, quando tudo estava no seu devido lugar e começaram a render graças, louvor e adorar a Deus, exaltando a sua misericórdia que dura para sempre, o templo se encheu de fumaça, de uma nuvem, a nuvem da glória de Deus, e o povo foi abençoado. Depois disso, novamente vemos a irreverência para com a presença de Deus e sua palavra. O pecado toma conta do povo e ele começa a debochar dos mensageiros que trazem palavras de advertência. O povo zombou dos profetas de Deus. Isso acontece hoje também. Israel e Judá sofreram julgamentos terríveis por não reverenciarem a Deus. Chegaram até o ponto de serem exilados para terras estrangeiras. Hoje eles não têm sequer
o templo. Vejam o padrão. O mesmo aconteceu no Jardim do Éden, o mesmo aconteceu com o tabernáculo e com o templo. Tudo no tempo aqui do Antigo Testamento. Será que esse padrão continua na Nova Aliança? Continue se expondo ao nosso estudo e você saberá. Nós queremos que você realmente se exponha, aprofunde o seu conhecimento sobre esse tema. Ele é muito relevante, porque todos nós na Igreja do Senhor Jesus Cristo queremos um grande avivamento, um grande mover do Espírito Santo, mas precisamos nos preparar para isso, entender que quando Deus se move, aqueles que são irreverentes recebem julgamento. O padrão não vai mudar. Amém.